aí, alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá? Então, na aula de hoje, nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo de volumes. Lembrando que essa semana toda nós estamos fazendo o estudo do volume, de paralelepípedos, de cubos e assim por diante. Na primeira aula, que foi da terça-feira, nós aprendemos a calcular volume a partir da contagem de blocos. Na quarta-feira, nós aprendemos a calcular volume de paralelepípedos, do cubo, utilizando como apoio uma figura. E na aula de hoje, nosso objetivo é determinar o volume de um cubo ou de um paralelepípedo retângulo sem apoio da figura. Ou seja, as questões aqui não vão trazer a figura, vão trazer apenas a propriedade, o conceito, a situação, e em cima da situação você tem que imaginar a figura e resolver, certo? Então, nosso objetivo é esse. Para isso, eu decidi abordar essa atividade utilizando 3 problemas, já que volume a gente já viu bem a definição essa semana, beleza, gente? Então vamos fazer a leitura de cada problema e resolver, beleza? Então vamos lá, ó. Problema número 1. Uma piscina na forma de um paralelepípedo retângulo tem 5 metros de comprimento, 3 metros de largura e 2 metros de profundidade. Lembrando, tá, gente, que altura e profundidade é a mesma coisa, porque depende do ponto de vista que você está. Se você tem uma piscina e você está no fundo dela, né? Lá no fundo dela você vai ver como altura, mas se você estiver em pé, acima, na altura do solo, você vai enxergar com profundidade, tá? Então é a mesma coisa, altura e profundidade. Pergunta: qual é a capacidade máxima dessa piscina? Aí tem as alternativas aqui, ó, 10, 20, 30 ou 62 metros cúbicos, tá, gente? Então, lembra, a piscina ela tem um formato de um paralelepípedo retângulo, não é isso, gente? Então, para calcular o volume, o que é necessário? Lembra que para calcular o volume é necessário apenas que você multiplique comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, o primeiro ponto é lembrar disso. Se você lembrou disso, ótimo! É possível você calcular o volume. Outra situaçãozinha que você tem que prestar bastante atenção. As unidades aqui de medidas do comprimento, da largura e da profundidade e altura são iguais? Aqui é metro, aqui é metro, aqui é metro. Olha, professor, são iguais. Então, ótimo, você joga na fórmula e multiplica. Então, vai ficar assim, gente, ó. 5 vezes 3 vezes 2, ó. 5 vezes 3 é 15, 15 vezes 2 dá 30. Ou seja, 30 metros cúbicos. Esse é o volume dessa piscina, é o volume máximo dessa piscina, tá? Então, a capacidade máxima é 30 metros cúbicos. Você percebeu como é bem simples você resolver também sem o apoio da figura? Agora, é claro que você tem que saber que figura é essa que você está trabalhando, tá? Lembra, paralelepípedo é uma caixa, uma piscina. Existem faces retangulares, pode ser que tenha faces quadrangulares também, mas ela vai se basear desta maneira, tá? Problema de número 2. O volume de um cubo de aresta 5 cm é, em centímetros cúbicos, igual a 150, 125, 100 ou 50. Aí lembra, né, gente, que o cubo ele é formado por faces quadrangulares. Por esse motivo, todas as arestas são iguais. E quando eu falo em arestas, eu tenho que entender que é aqueles segmentos de reta que ajudam a formar as faces, tá? Beleza, gente? Então ele está dizendo aqui que o cubo, cada arestazinha equivale a 5 centímetros. O que é que significa isso? O que é que significa afirmar que cada aresta equivale a 5 centímetros em um cubo? Significa dizer que tanto o comprimento, como a largura, como a altura, vão ter o mesmo tamanho. E qual é o tamanho, gente? 5 centímetros, porque cada situaçãozinha daquela, cada segmento é chamado de aresta. E cada segmento é o que representa o comprimento, a largura e a altura. Como no cubo são todos iguais, então significa dizer, ó, então aqui deu 30, né? Que eu vou multiplicar o comprimento vezes largura vezes a altura. Só que cada uma dessas medidas são iguais a quanto? A 5. Então nesse caso vai ficar, ó, 5 vezes 5 vezes 5. E assim como a questão anterior, tá simples, né? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Aqui, gente, eu coloquei em metros cúbicos, tá? Mas me perdoe a distração. Na verdade, aqui a resposta é em centímetros cúbicos. Então, nós temos 125, que nos leva à letra B. Certo, gente?
Então agora aqui nós vamos resolver o problema de número 3. E o problema de número 3 diz o seguinte, ó, mandei construir no meu terreno uma cisterna de 7 metros de comprimento, 5 metros de largura e 3 metros de profundidade. Então, se os comprimentos, se as medidas são diferentes, então eu já tenho um paralelepípedo, tá? Se todas as medidas fossem iguais, eu teria um cubo, beleza? Para encher essa cisterna, quantos litros d'água serão necessários? Sabendo que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então aqui é uma questão que eu até lembrei a vocês na aula passada, que o nosso objetivo não era calcular a capacidade, mas essa questão especificamente, ele pede que tu transforme de volume para capacidade. E aí ele já traz até ali uma equivalência, então a gente vai ter que utilizar essa equivalência para chegar lá no resultado final. Então é o seguinte, eu já sei que eu tenho aqui uma cisterna. Aí você pergunta, professor Mal, o que é uma cisterna? É como se fosse uma caixa d'água, tá, gente? É um reservatório. Geralmente nesses locais onde em alguma época do ano sofre-se muito com a ausência de água, né? Para determinadas situações, esses lugares, além de poços d'água, você tem cisternas onde você pode acumular aquela água, tá? Para uso diário, beleza? Então, no seguinte, acontece o seguinte, eu mandei construir no meu terreno uma cisterna, né? Então, nós temos aqui essa cisterna, por ter dimensões diferentes, trata de um paralelepípedo retângulo. Para encher essa cisterna, quantos litros de água são necessários? Sabendo que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Ou seja, primeiramente nós vamos calcular o volume da cisterna, para depois saber quantos litros nós vamos utilizar. Então, calculando o volume, gente, ó, sabendo que é um paralelepípedo, basta você multiplicar comprimento vezes largura vezes altura. Então, comprimento, largura e altura. 7 vezes 5 dá 35. E 35 vezes 3, ó, 105 metros cúbicos. Certo? Isso aqui é um volume. A questão quer saber quantos litros, ou seja, a capacidade. Para você transformar de volume para capacidade, nós vamos utilizar, ó, essa equivalência que a questão já trouxe, ó. Como 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, quantos litros eu vou conseguir representar em 105 metros cúbicos? Ó. Se 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, em 105 metros cúbicos, para que eu consiga calcular o que é necessário, gente, basta que você faça uma multiplicação, né? Você pegue 105 e multiplique por 1000. Então, nesse caso, é 105 vezes 1000, que vai dar 105.000 litros, tá? O que é que, então, recapitulando, o que é que foi necessário fazer nesse problema? Calcular o volume. Diante do volume, nós temos a equivalência que diz o seguinte, ó, que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, ou seja, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Se em 1 metro cúbico eu tenho 1000 litros, em 105 metros cúbicos nós vamos ter quantos litros? 105.000 litros. O que nos leva, gente, à letra C. Então você pode perceber que os problemas de volume são bem simples, viu? Você só precisa fazer a leitura com muita calma, interpretar, saber a diferença. Às vezes não é nem necessário saber a diferença, mas ajuda bastante, né? O que é um paralelepípedo retângulo, o que é um cubo. Se você não sabe, basta você assistir a aula da terça e da quarta-feira. Nós fizemos alguns exemplos, nós respondemos alguns exemplos e explicamos algumas propriedades e definições. Certo, gente? Então eu espero com vocês até a próxima aula.